no livro de Gênesis, capítulo 12, e vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Gostaria de pensar com os irmãos a partir da ideia de um grande projeto. Deus tem um grande projeto para cada um de nós. Esse é um texto conhecido dos irmãos. É o texto que, no que concerne às Escrituras, ao Antigo Testamento e ao povo judeu, eles entendem que esse é o texto que mostra o nascimento do povo judeu, o chamado de Deus a um homem chamado Abrão. Isso mesmo, Abrão, não Abraão. Deus mudou o nome de Abrão ao longo da sua vida, mas nesse chamado aqui, ele ainda se chamava Abrão. É uma fala, é um texto profundo que tem muito a nos ensinar, inclusive uma curiosidade que eu percebi depois de muito tempo de leitura do texto sagrado, que eu quero compartilhar com os irmãos e que traz muitas reflexões dentro dessa curiosidade. Os irmãos vão perceber, eu vou citar essa curiosidade. Nos diz o texto sagrado, Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gostaria de me deter a estes textos, a esses dois versículos, e chamar a atenção a cada palavra, e tentar refletir com os irmãos a partir do teor de todo o texto. Primeiro, quando nos aproximamos do texto, nós nos lembramos, somos lembrados que cremos num Deus que fala. Ora, o Senhor disse a Abrão. Deus falou com Abrão. E o nosso Deus tem uma palavra para cada um de nós. E é interessante olharmos essa relação de Deus com Abrão, e não só com Abrão, mas com tantos outros homens e mulheres de Deus ao longo da história, em que o Senhor se revelou, em que o Senhor falou, em que o Senhor direcionou. É interessante olharmos isso e vermos como um modelo de Deus para conosco. Deus quer falar com a humanidade. E o Senhor também quer falar conosco individualmente. Nós cremos no Deus que é real, que é vivo, que é uma pessoa no sentido em que quer se relacionar conosco e que tem uma fala, uma palavra, e uma palavra relevante, uma palavra importante para cada um de nós. Os irmãos se lembram daquilo que nós encontramos em Hebreus, a partir do versículo 1 do primeiro capítulo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus quer falar conosco. Nós sabemos, por exemplo, que o evangelista João, captando essa ideia por revelação, inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, ou a palavra, ou aquilo que dá sentido à humanidade. Na verdade, o Senhor quer se comunicar com os seres humanos, e o Senhor quer transmitir uma palavra que venha a abençoar os seres humanos, e o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. A pergunta que nós devemos fazer sempre: temos ouvido a voz do Senhor? Temos nos colocado perante o Senhor e Deus fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero os teus direcionamentos. Senhor, eu quero ter uma experiência viva contigo, que esteja para além da tradição, que esteja para além da leitura da letra morta, sem vida, mas que seja uma relação viva, uma relação dinâmica, uma relação em que eu esteja sensível a ouvir a tua voz. Há uma palavra tão linda no texto sagrado,
que demonstra assim esse anelo, esse desejo do Senhor de falar conosco. É uma palavra quase que poética, muito bonita, que nós encontramos em Apocalipse 3:20, quando o Senhor Jesus fala para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Olha que coisa interessante. É o Senhor Jesus, e Ele está falando para cristãos: eis que eu estou à porta e bato. Eu já estou à porta. Não é que o Senhor Jesus, pode ser que Ele queira falar conosco. Não é que pode ser que Deus tenha algo a me falar, a nos falar. Mas o Senhor Jesus está à porta e bate. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. E aqui é uma imagem, irmãos, maravilhosa, porque naquele contexto do Oriente Próximo, naquele contexto dos escritos e da vida dos judeus, sentar à mesa era um momento de comunhão, de relacionamento, sabe, de conversas, de sorriso, de intimidade. Sentar à mesa era um momento de desfrute, de contar experiências. Então esse texto é cheio de significados, porque o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu quero falar a vocês. E se vocês ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu terei o maior prazer de entrar. E uma vez entrando, eu quero desfrutar de intimidade, de relacionamento. Sabem, uma vez o Senhor falando com o povo, através do profeta Oséias, uma palavra até de certa forma dura, mas ao mesmo tempo tão carinhosa, porque o profeta Oséias disse o seguinte: misericórdia quero, e não sacrifícios. Eu quero o conhecimento de Deus, muito mais do que os vossos holocaustos. O que é que o Senhor estava a falar através da boca do profeta? Estava dizendo o seguinte: olha, vocês têm os sacrifícios de vocês têm o holocausto de vocês, tudo isso eram expressões de religiosidade, que não necessariamente traziam uma conexão com vida e com comunhão com o Senhor. Não necessariamente. Vejam bem, eles afluíam ao templo ou à sinagoga, eles adoravam a Deus aos sábados, eles apresentavam os seus sacrifícios, eles apresentavam a Deus os seus holocaustos. Ali era a expressão religiosa daquela época, deveria ser uma expressão de algo muito mais profundo, mas Deus olha para essas pessoas e diz assim: olha, eu quero misericórdia. Isto é, eu quero amor. Não o sacrifício de vocês. Eu quero o conhecimento de Deus. E não o holocausto de vocês. Aliás, a palavra traduzida por conhecimento é uma palavra que traz uma ideia de intimidade. Intimidade. É Deus olhando para o homem e dizendo: olha, imaginem vocês, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que não precisa de nós, que não carece de nós, olhando para nós e dizendo: eu quero ter intimidade com vocês. Mas é preciso ouvir a voz do Senhor. E é preciso abrir a porta do nosso coração, porque essa porta só se abre se nós quisermos abri-la ao Senhor. Amados irmãos, queridos irmãos, nós cremos num Deus que fala. Falou com Abrão, falou com Davi, falou com João Batista, vem falando ao longo dos séculos, tem falado com os filhos dele. Hoje, nós cremos num Deus que fala. E essa fala, queridos irmãos, eu quero destacar isso, está claro, é uma fala que tem autoridade. Voltemos ao texto. Ora, o Senhor disse a Abraão, a ênfase foi no disse. Ora, o Senhor. Quem disse a Abraão foi o Senhor. Ou seja, é uma fala que traz consigo
autoridade. É uma fala que é importante, ela é significativa. E isso é importante compreender. Não é uma fala como, sei lá, dos papagaios, uma imitação qualquer. Não é uma fala como aquela pessoa que é tagarela, que às vezes gosta de conversar e de falar, e fala pelos cotovelos. Tem gente que é assim, e tem uma facilidade de comunicação, mas às vezes não está tão preocupado com a profundidade da fala naquele momento. Não é uma fala fruto de sofismas, né? Uma fala articulada, lógica, até interessante, mas cujos fundamentos não são sólidos. Mas é uma fala de quem tem autoridade. E é preciso reconhecer isto nos dias de hoje. A primeira curiosidade não é a que eu estava falando antes, mas aqui é também uma curiosidade. No original não tem Senhor. No original, no hebraico, tem o próprio nome de Deus. E Yahvé, uma tradução um pouquinho mais fora do contexto, Jeová é o nome de Deus, disse a Abrão. É o nome próprio. Mas há uma tradição entre os judeus, e essa tradição, de certa forma, alcançou a maioria das traduções em português, de não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, as pessoas, quando leem no texto sagrado o nome próprio do Senhor, elas traduzem por Adonai, que significa Senhor, mas que traz essa conotação de autoridade, que traz essa conotação de força. E aí eu quero lembrar aos irmãos o que nós lemos em Mateus 7, a partir do versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, é um texto que fala de Jesus e do seu discurso, na verdade o fechamento do sermão chamado do monte. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, da sua palavra, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amados irmãos, Jesus falava com autoridade, o Senhor fala com autoridade, a sua fala traz consigo autoridade, mas é interessante que quando nós olhamos para a história de Jesus, o Senhor falava com autoridade, mas muitos não se submetiam a esta autoridade. Não davam valor àquela palavra. Aquela palavra entrava no ouvido e saía no outro. Não estavam prontos ou dispostos a se submeterem àquela autoridade. Mas quando nós paramos um pouco e pensamos um pouco no nosso cotidiano, nós sabemos que nós somos rodeados por pessoas que possuem e trazem consigo certa autoridade em determinadas áreas. E embora elas sejam imperfeitas, no geral, nós nos submetemos a elas. Por exemplo, alguém vai num médico tratar alguma doença específica, e você procura aquele médico, aquele especialista, que é uma autoridade naquilo, e pede uma orientação, o médico dá aquela orientação, no geral, porque tem pessoas que são teimosas mesmo, no geral as pessoas se submetem àquela autoridade. Alguém sobe em um avião, e vai fazer um voo, e uma vez eu tive uma experiência de subir num pequeno avião, e o piloto, ele me chamou para pilotar o avião, claro, com o piloto ali ao lado, né? Havia 2 manches, e ele ficou ao lado, ao meu lado, e eu tive esse privilégio. O piloto disse, então, pastor Carlos, nós vamos fazer o avião subir, puxa o manche um pouquinho devagar para baixo, e ele ali, e claro que ele mandou eu puxar para baixo, eu não empurrei para cima, né? Eu puxei para baixo, obedientemente, ele era uma autoridade, e o avião começou a subir. Agora nivelei devagarinho. Agora puxa para a direita, eu não joguei para a esquerda, né? Ele deu as orientações, eu muito atentamente, porque eu estava com medo, é claro que eu estava com medo, muito atentamente fui seguindo as suas orientações. Eu fico imaginando alguém, por exemplo, que faz comida oriental, né?
E aí vai tratar, eu nunca comi, eu nem acho que eu teria coragem de comer um baiacu, por exemplo, que diz se não for feito da maneira certa, a pessoa pode ter uma crise alérgica, pode até morrer. Aí eu fico imaginando um cozinheiro desse, especializado, dizendo, não, pastor Carlos, vem cá, você vai preparar o baiacu, faça isso. Eu ia ficar tremendo para fazer bem direitinho o que ele está mandando. O que eu quero dizer, amados irmãos? Existem as autoridades, os especialistas ao nosso redor, e eles nos direcionam, e geralmente o seu direcionamento tem um sentido, tem um porquê, e geralmente nós nos submetemos. E estas pessoas são imperfeitas e limitadas. É interessante que ouçamos a voz de Deus. E é interessante que possamos ressaltar, valorizar a autoridade que advém da palavra do Senhor, porque nos diz a Bíblia, a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Em outras palavras, numa tradução livre, alguém poderia dizer, esta palavra tem autoridade. Esta palavra impacta a vida de todo homem ou mulher que se abra ao Senhor, que ouça o Senhor e que abra o seu coração muito gentilmente ao Senhor Jesus e diga, ó Senhor Jesus, vem cá, senta comigo, quero realmente ter um momento, um lanche, quero sentar à mesa com o Senhor. Amados irmãos, Abrão ouviu a voz de Deus e Abrão reconheceu que aquela voz tinha autoridade. E o texto continua. E nós lemos um texto que o Senhor falou a Abrão. O Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Queridos irmãos, aqui uma curiosidade interessantíssima. Quando eu descobri, eu fiquei assim empolgadíssimo, porque há uma palavra que talvez em todas as traduções portuguesas eu não conheço uma tradução que traga essa palavra pela dificuldade de traduzir esta palavra. Veja bem, o texto fala, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O problema é que tem duas palavrinhas hebraicas, já no início dessa fala, que é lesha, que diz assim, de maneira literal, vai para ti mesmo. Não tem essa palavra sai. A gente infere que é sai pela ideia de para, né? É assim, vai para ti mesmo, a tradução literal. Da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Pela difícil interpretação, a maioria dos tradutores traduzem vai, porque tem uma conotação com contexto maior. Mas muitos intérpretes do texto bíblico, muito especialmente aqueles que são especializados no Antigo Testamento, ressaltam que essa ideia vai para ti mesmo, traz consigo interpretações profundas. Porque é como se Deus, ao se comunicar com Abrão, e nós podemos extrair isso para cada um de nós também, ele tivesse uma palavra de autoridade, e esta palavra, e esta caminhada junto ao Pai, porque Abrão foi peregrino junto com Deus e aprendeu de Deus, foi um período, um tempo, e é um tempo de retorno para si. Muita gente pensa que andar com Deus, e especialmente aqueles que estão fora, que veem os cristãos de fora, podem pensar que andar com Deus é ter uma caminhada alienada da vida de tudo e de todos. Não. Quando nós caminhamos com Deus, nós somos orientados pelo Espírito Santo a olharmos para nós mesmos, a nos voltarmos para nós mesmos, no sentido de que, Senhor, este sou eu, Pai. E esse olhar que se volta a nós mesmos não é um olhar que o Senhor nos orienta para nos desestruturar.
Sabe, aquele olhar de, olha, veja você, perceba o quanto você é ruim, agora pronto, se desestruture. Não dá certo. Não, não é isso. Mas, para que tenhamos uma caminhada produtiva, profícua com o Senhor, é necessário que pouco a pouco possamos nos abrir para Deus. E o Senhor vai penetrando em cada camada da nossa existência. E o Senhor vai tratando as nossas questões mais íntimas. E nós vamos percebendo essas questões e vamos nos desvencilhando de certas amarras muito profundas e, claro, pouco a pouco, de maneira paulatina, porque o Senhor, o Santo Espírito, vai tratando com as nossas vidas. Caminhar com Deus não é colocar debaixo do tapete todas as coisas que nos incomodam, e aí nós colocamos e pensamos, agora eu vou caminhar com Deus. Não, amados irmãos. Deus tem algo muito especial para cada um de nós, e isso envolve irmos para nós mesmos. Não no sentido de egoísmo, os irmãos percebem, mas no sentido em que Deus tem uma preocupação, e Deus quer agir na minha vida e na sua vida. Nós falávamos sobre isso hoje pela manhã, quando eu toquei na palavra arrependimento, que vem de metanoia no grego, que significa mudança de mente. Não é possível mudar a mente sem um exercício de reflexão. Não é possível mudar o olhar, a perspectiva, a dinâmica, a postura quanto ao mundo, quanto aos que nos cercam, quanto às nossas emoções, quanto aos nossos pensamentos. Não é possível se nós não nos voltarmos para nós mesmos. E os intérpretes apontam que talvez isso pudesse ser a beleza espiritual desse chamado de Deus a Abrão, porque ele pertencia ao povo politeísta, ele estava lá em Ur dos Caldeus, ele tinha muitas questões e precisava sim ter uma peregrinação com Deus e voltar-se para si mesmo e permitir que Deus pudesse tratar o seu coração. Aliás, amados irmãos, nós lemos, sai-te, vai para ti mesmo e sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Não sei se os irmãos já perceberam, mas há aqui uma certa incoerência lógica. E eu quero tentar explicar isso. Vamos tentar analisar e pensar a partir de uma questão geográfica. Porque nós sabemos que Abrão, ele correspondeu e realmente saiu da sua terra. E Deus o instigou a sair e ir para um local que ele haveria de mostrar. Então isso está claro. Mas o texto diz que Deus falou a Abrão dizendo, olha, você sai da tua terra. Ele começa do geral para o particular. Você sai da tua terra. Não, saia da tua parentela. Não, saia da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ora, se a pessoa sai da sua terra, não já está saindo imediatamente da parentela e da casa do seu pai? Eu me lembro que há 20 anos, em 2005, eu vim aqui para Fortaleza, 20 anos. E eu era um jovem pastor, recém-ordenado, fui ordenado no final de 2004. E a PIB aqui de João Pessoa me convidou para exercer um ministério junto a jovens e adolescentes. E aí eu me lembro demais, eu me despedindo dos meus pais, eles chorando, eu chorando, me despedindo da minha irmã, mas naquela expectativa, né? Eu estava sofrendo, mas eu acredito que meus pais estavam sofrendo muito mais, porque eu estava na expectativa de iniciar o meu primeiro ministério. E eu ia sair da minha terra. Mas é claro, se eu sair da Paraíba, eu sou de João Pessoa, se eu sair da Paraíba, eu saí da casa do meu pai e saí do convívio familiar, pelo menos de uma maneira geográfica. Hoje nós temos a tecnologia maravilhosa de fazermos até videochamada, né? Quando eu cheguei aqui não tinha nada disso. De certa forma, eu tive que sair do convívio da minha família e do convívio dos meus familiares. Mas ao sair da terra, já saí de tudo isso. Mas o texto escolhe essa sequência, provavelmente, com certeza, não por um acaso.
Sai da tua terra, o geral. Aí ele vai afunilando, da tua parentela. Aí ele vai afunilando da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Queridos irmãos, se nós compreendemos a literalidade do texto, e aí os intérpretes apontam para isso, e olha que interpretação bonita e espiritual. Se nós compreendemos a literalidade do texto, vai para ti, os intérpretes apontam o seguinte: sai da tua terra, é como se fosse assim, é mais fácil, olhando para o meu exemplo, que saí da Paraíba, é mais fácil abrir mão ou tratar questões que são questões regionais primeiro. Então, eu sou paraibano, eu tenho o sotaque paraibano, eu tenho certos, digamos, vícios daqueles que são paraibanos, não sei, né? Palavras, uma maneira de proceder. Vamos imaginar que tem alguns aspectos errados em ser paraibano. Não estou falando isso, viu, irmãos? É só para ilustrar. É mais fácil tratar essas questões da terra. Sai da tua parentela. E Deus vai tratando e penetrando e tratando o nosso coração. Aí a gente começa a tratar questões, digamos, da família, da dinâmica familiar, de uma cultura familiar. Sai da casa do teu pai, aí Deus está operando e vai tratando questões mais profundas. É claro, irmãos, que nós sabemos que aqui eu estou propondo uma interpretação a partir dessa etimologia e é uma sugestão de interpretação. Mas o que nós sabemos ao longo do texto sagrado, e aqui numa leitura sistemática de todo o texto sagrado, é que Deus quer tratar a nossa vida. E que Deus quer tratar as questões muito próprias de cada um de nós. E que isso é um processo. E Deus vai tratando aquilo que é mais fácil, depois aquilo que não era tão fácil, mas também não é tão difícil, até o Senhor tocar em questões muito sensíveis. Não esconda o seu coração de Deus. Esse é o ponto. Não esconda o seu coração de Deus. Esse é o ponto. Lembre-se dessa imagem maravilhosa que é o Senhor Jesus batendo na porta e dizendo: olha, se você ouvir, eu quero entrar. E se você abrir, eu vou entrar para cear. Eu quero coisa íntima. Porque eu tenho um projeto maravilhoso para ti. E nós lemos, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Amados irmãos, Abrão, ele correspondeu. Nós devemos corresponder também, porque é preciso confiar, exercer a fé. Ouvir uma palavra como essa deve mexer com a nossa estrutura e nós devemos corresponder pela fé. Os queridos irmãos se lembram que nós encontramos em Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O Senhor nos chama a andar pela fé. Às vezes você pode ter um sentimento de que não tem uma compreensão assim realmente daquilo que Deus tem para a sua vida. Parabéns, você entrou para o meu grupo. Deus vai operando nas nossas vidas, irmãos. Vocês imaginam se Abraão tinha uma visão clara do que o Senhor queria para a vida dele? Não. Vocês pensam que Davi tinha uma clareza sobre aquilo que o Senhor queria para a vida dele? Não. Olha que coisa interessante, eu vou destacar isso porque é muito interessante. João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor, que teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus. Quando batiza o Senhor Jesus, ouve uma voz dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem minha alma tem prazer. Que viu uma pomba descer sobre Jesus, que era o símbolo da presença do Santo Espírito, quando ele esteve preso, porque ele não tinha uma visão completa
global de tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ele não compreendia na profundidade tudo aquilo. Nós estamos olhando, estamos bem à frente, olhando para trás e lendo as narrativas. O Senhor João Batista manda perguntar ao Senhor Jesus: és tu mesmo o Messias? Ou nós vamos esperar outro? Eu acho lindo essa pergunta, porque Jesus manda responder. Olha que palavra carinhosa. Ele manda responder a João: olha, diz a teu mestre. João estava preso, mandou alguém perguntar a Jesus: os cegos veem, os doentes são curados, aos pobres é anunciado o evangelho, e bendito aquele que não se escandaliza do Senhor. Mas antes de falar disso, o Senhor Jesus disse: nascido de mulher, não houve ninguém como João Batista. Ninguém. O que eu quero dizer, amados irmãos, é que nós devemos responder a Deus pela fé. Não tem problema se você não tem uma perspectiva completa daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas o que eu estou querendo dizer é: escute a voz de Deus e reconheça que essa voz tem autoridade. O que eu quero dizer é que o Senhor está batendo na sua porta, basta abrir, não é preciso um grande esforço, é preciso apenas: Senhor, eis-me aqui, e o Senhor vem, e o Senhor opera, e o Senhor ilumina a nossa história. O que eu quero dizer é que às vezes nós estamos em situações assim complicadas. Nós temos questões complicadas, internas, e eu quero dizer, Deus quer operar e tratar você do mais periférico, do mais simples até as questões mais profundas. E isso é um processo de amadurecimento espiritual, podemos chamar de santificação. É Deus operando na minha vida, mas nós precisamos responder pela fé, com confiança. Abrão, depois chamado de Abraão, entrou na galeria dos heróis da fé porque confiou em Deus e foi para uma terra que ele nem sabia qual seria. E ele assim o fez porque ele tinha consciência: o meu Deus haverá de me abençoar. Essa fala a Abraão, naquela época Abrão, de certa forma é para nós também, guardadas as devidas proporções e interpretações. É o versículo 2, que nós lemos no início da mensagem: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Abrão aqui tinha 75 anos. Casado com Sarai. Depois Deus mudou o nome dela para Sara. Ele não tinha filhos. Sarai era estéril. Mais à frente o Senhor haverá de prometer filhos a Abrão. Mas ele apresenta uma proposta sem detalhar, que de início já não tem muito assim, numa perspectiva humana. Se tivesse um homem, um ser humano ali, olhando aquela coisa, aquela conversa entre Abrão e Deus, diria: epa, Abrão, fica de olho, fica ligado, presta atenção, que a promessa já de início traz um problema. Qual é o problema? Far-te-ei uma grande nação. Uma nação surgiria dele. Como? Se a mulher era estéril. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amados irmãos, nós podemos de certa forma acolher essa palavra para cada um de nós, porque segundo a Bíblia, nós somos filhos de Abraão. Então podemos acolher essa palavra. Far-te-ei uma grande nação. Aqui traz a ideia, de certa forma, não específica, não literal do texto, porque o Senhor estava dizendo que um povo, uma nação surgiria do seio de Abraão. E nós temos então os patriarcas dos judeus, Abraão, Isaque e Jacó. Nasceu a nação dos judeus do seio de Abraão.
Mas nós podemos entender a ideia de nação também como a ideia de influência. Deus nos chama para influenciarmos. E os irmãos vão entender, tenham calma comigo. Deus nos chama e tem projetos para nós e quer usar as nossas vidas para que exerçamos influência. A vocação dessa igreja é de ser uma grande luz nesse bairro e nessa cidade de Fortaleza. É ser uma influência para esta cidade. A vocação de cada um de nós como cristãos que fomos alcançados pelo amor de Deus é de sermos uma influência. Deus nos chama a sermos influenciadores, não influenciados. Vivemos num mundo em que há inúmeros estímulos, inúmeros. Somos afetados por todo tipo de estímulo. E isso na intenção de sermos influenciados. Há um esforço no marketing muito grande para consumirmos as mais variadas coisas, inclusive ideias e posturas. Mas nós, como cristãos, somos chamados a ouvir a Deus, permitir que essa voz nos influencie, reconhecer que essa voz traz consigo autoridade, e a partir da influência dessa voz sobre as nossas vidas, sermos influência onde quer que estivermos. O Senhor falou a Abraão que ele seria abençoado. Amados irmãos, nós somos alvo das bênçãos do Senhor. Se aproprie disso. Deus se alegra em abençoar os seus filhos. O Senhor se alegra em operar na vida dos seus filhos. E nós devemos nos apropriar dessa ideia, dessa verdade espiritual, pela fé. O Senhor disse que haveria de engrandecer o nome de Abrão. O Senhor quer que venhamos a construir o nosso nome. E aqui tem uma explicação espiritual mais prática também. Porque quando nós nos ocupamos em lançar a boa semente, em praticar aquilo que Deus nos direciona a fazer, naturalmente nós vamos construindo um bom nome. Sabe, mesmo aquele que te persegue no seu trabalho, se estiver em uma dificuldade, estiver vivendo um problema, vai lembrar, poxa vida, o fulano de tal, eu vou pedir para ele orar por mim. É um homem, uma mulher de oração. Eu vou pedir um conselho a fulano de tal, porque não é alguém que gosta de fofoquinha, de disse-me-disse, é alguém reto, íntegro. Nunca vi ele com bobagem no trabalho, é uma pessoa íntegra, tem um bom nome. O Senhor disse que iria engrandecer o nome de Abraão, naquela época Abrão, e o Senhor também opera na nossa vida para que o nosso nome seja engrandecido. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Aqui é o fechamento. Olha que coisa linda. Assim o Senhor faz para que nós sejamos uma bênção. Os irmãos se lembram da palavra do Senhor Jesus, e os irmãos sabem que eu gosto muito desse texto, e gosto mesmo. Lá do Sermão do Monte, capítulo 5, a partir do versículo 13 ou 14, por ali. Quando o Senhor Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, olha, a vossa luz diante dos homens, para que os homens percebam esta luz e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por que que vai glorificar ao nosso Pai que está nos céus? Porque foram abençoados pela luz que o Senhor nos permitiu resplandecer. Amados irmãos, Deus tem um projeto maravilhoso para cada um de nós. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos conduzir a ter experiências especiais diante dEle. O Senhor quer tratar as nossas querelas e nos ajudar num processo de libertação espiritual, emocional, como pessoa. O Senhor quer engrandecer o nosso nome, mas não para que nós possamos
ser soberbos ou orgulhosos, não. Tudo isso para que nós possamos servir, para que nós possamos abençoar, porque é da vontade de Deus que nós sejamos uma bênção. Por isso, queridos irmãos, que nós possamos acolher essa palavra tão maravilhosa e amorosa, que nós possamos reconhecer que essa palavra tem autoridade. Que nós tenhamos a experiência de irmos para nós mesmos diante do Senhor. Não tenha medo, não tenha medo. Deus quer operar na sua vida e quer restaurar a sua vida. Se exponha mesmo perante o Senhor, porque Deus quer restaurar a sua vida. Que nós possamos vivenciar esse processo lindo de santificação, de irmos nos desvencilhando daquilo que é mais fácil, depois daquilo que é um pouquinho mais difícil, depois daquilo que é difícil, dentro do corpo de Cristo e com apoio direcionar do Santo Espírito. Que nós possamos ter essa clareza. Eu sou amado por Deus. E como eu sou amado por Deus, o Senhor tem prazer em me abençoar. O Senhor quer engrandecer o meu nome, isto é, quer me auxiliar a plantar boas sementes, e isso redundarão em coisas boas, e de certa forma, isto me abençoará também. Mas tudo isso é porque o Senhor quer que eu seja um instrumento especial nas mãos dEle, para abençoar onde quer que eu esteja.